Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 1º de outubro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Medida provisória do programa Mais Médicos deve começar a ser votada hoje no Congresso. PEC do orçamento impositivo, 3 MPs e fim do voto secreto no Legislativo devem dominar a pauta do Senado esta semana. Proposta requer a presença obrigatória de advogados nas ações trabalhistas. E Subcomissão de Assuntos Municipais faz primeira reunião de trabalho do ano. A Subcomissão de Assuntos Municipais tem previsão para começar daqui a pouco. Quem traz informações ao vivo sobre a reunião é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Aliviar a situação financeira dos municípios. Esse é o compromisso da Subcomissão Permanente de Assuntos Municipais, que realiza a sua segunda reunião nesta terça-feira. A presidente da subcomissão, senadora Ana Amélia, disse que vai levar em conta as propostas apresentadas pela Marcha dos Prefeitos este ano. Entre as demandas estão um aumento de 2% no percentual de repasse do Fundo de Participação dos Municípios e o reajuste nos valores dos programas federais enviados às prefeituras. A saúde é outra área que deve receber atenção especial. Hoje, os municípios têm a obrigação de investir 15% do seu orçamento no setor. Os estados, 12%. O desejo do vice-presidente da subcomissão, senador Valdemir Moca, é que a União, hoje livre de obrigação legal nesse sentido, destine 10% da sua receita bruta para a saúde. Já o presidente do Senado, Renan Calheiros, quer que os municípios tenham maior capacidade de investimento. Nesta terça-feira, durante a reunião, os senadores analisam 2 projetos de lei. Um deles isenta do imposto sobre serviços as atividades de inseminação artificial do gado, fertilização in vitro e similares. Antes será debatida a pauta de trabalho da subcomissão. Essa subcomissão foi instalada no início de julho e contou com a presença de centenas de prefeitos que estavam em Brasília por conta da marcha em defesa dos interesses municipais. André? Obrigado, Mariana. A medida provisória do programa Mais Médicos deve começar a ser votada hoje no Congresso. A primeira etapa é na comissão mista formada para analisar a matéria. Ontem, senadores e deputados ainda tentavam chegar a um acordo sobre as emendas ao texto. A aprovação dos parlamentares é fundamental para a continuidade do programa, que abriu 15 mil vagas, mas enfrenta obstáculos. Festa para receber Marcelino. Foi o primeiro dia do médico italiano no posto de saúde em Lusiânia, a 60 quilômetros de Brasília. Lucineide, grávida de 7 meses, agora já sabe com quem vai fazer o pré-natal. Que ele fique, né, e que a gente aproveita bastante, porque aqui é difícil mesmo. Marcelino já é experiente, com 30 anos de profissão. Vai ser o único médico do posto de saúde que atende em média a 70 pessoas por dia. O equipamento é muito vencido, não? Ok, mas se é para fazer o atendimento de base, não precisa muita aparelhadura sofisticada. Para o atendimento de base, acho que tem tudo. Marcelino veio trabalhar no país para viver junto com a família brasileira. Durante 3 semanas de treinamento no Rio de Janeiro, estudou a saúde no Brasil e um pouco de português. O problema principal é o entender a língua, o idioma, não? Mas a medicina é universal, ripeto, isso aqui. Você não tem dificuldade para compreender o problema do paciente. Gostei do jeito dele. A gente não vai discriminar ninguém, porque a gente não é de discriminar ninguém. Nós somos para precisar das pessoas. Lusiânia abriu 15 vagas do programa Mais Médicos, mas só preencheu uma. A cidade goiana tem 18 equipes de saúde da família, mas apenas 11 têm médicos. A estrutura atual atende a 25% da população, de 188 mil habitantes. Antes do programa Mais Médicos, a prefeitura já oferecia um salário de R$10 mil para 40 horas de trabalho. Mesmo assim, tinha dificuldades de encontrar profissionais, problemas que ainda não foram resolvidos com o programa do governo federal. Eu acredito que a ideia de procurar municípios mais do interior, distante das grandes capitais, das regiões metropolitanas, seriam o foco do programa Mais Médicos. Mas, pelo que nós estamos vendo, até municípios próximos ou pertencentes a regiões metropolitanas estão tendo dificuldade de conseguir esses profissionais.
Lusiânia não é a única cidade a receber um pequeno número de médicos do programa. Brasília abriu 97 vagas e apenas 7 foram preenchidas na primeira etapa por profissionais brasileiros. Nesta terça-feira, o Distrito Federal recebe mais 14 médicos para trabalhar nas equipes de saúde da família, que hoje tem capacidade para atender apenas metade da população do DF. Quando não se tem o profissional médico na equipe, essa parte que é resolvida pelo médico acaba sendo demandada para serviços que eles não deveriam estar, que é o pronto-socorro, que é uma UPA, né? São casos mais simples que o médico de família poderia resolver. Para atuar no Brasil, os estrangeiros precisam do registro dos Conselhos Regionais de Medicina, que receberam até agora 630 pedidos. Emitiram 247. O prazo para análise de quase 200 licenças já venceu. Eles afirmam que 161 têm documentos pendentes, mas de acordo com o Ministério da Saúde, há atraso na emissão dos registros. A Justiça já deu em várias ações a determinação para os CRMs emitir o registro. Todos os documentos estabelecidos na lei foram entregues e nós vamos, inclusive, se necessário, através da Justiça, exigir a emissão desses registros. A polêmica fora do Congresso se reflete na votação da medida provisória 621. A oposição e alguns parlamentares médicos são contra o texto. O relator tenta um acordo para votar a MP na comissão mista nesta terça-feira. Mas a disputa deve ser no voto. Basicamente, a carreira e a validação do diploma são os temas que têm mais dificuldade de construir acordo com a oposição. A reunião da comissão mista sobre a medida provisória do programa Mais Médicos está marcada para logo mais às 11h30 da manhã. Depois da votação na comissão, a MP tem que passar pelos plenários da Câmara e do Senado. Se não for aprovado até 5 de novembro, o texto perde a validade. Além da MP do programa Mais Médicos, os senadores começam a analisar a proposta de um piso para os gastos do governo federal com a saúde. Projetos relacionados ao funcionamento do Congresso e dos partidos políticos, além de várias medidas provisórias, também estão na pauta desta semana. A pauta do plenário está trancada por 3 medidas provisórias. A primeira da lista é a MP 618, que libera 15 bilhões de reais para a Valec, empresa pública responsável pela construção e exploração de ferrovias, e outros 15 bilhões para o BNDES. O relator da proposta na comissão mista, senador Waldir Raupp, incluiu no texto da MP regras para a renegociação de dívidas rurais. Se essas MPs forem aprovadas, destrancando a pauta, os senadores podem analisar esta semana o projeto de decreto legislativo aprovado pela CCJ na última reunião, que anula a decisão do TSE de alterar a composição da Câmara dos Deputados. A Constituição define claramente que mudanças no sistema eleitoral tem que ser feito através de lei complementar. E quem tem o poder de fazer a lei complementar é o Congresso. A proposta de emenda à Constituição, que acaba com o voto secreto em todas as votações do Legislativo, também pode entrar na pauta. Os senadores já fizeram 3 das 5 sessões de discussão. Com mais 2, a matéria estaria pronta para votação, mas ainda não há consenso sobre o assunto. A indicação do Procurador-Geral da República, que é feita pelo Presidente da República, e depois ela tem que ser aprovada pelo Senado, antes da aprovação, antes da nomeação. O voto é secreto. Por quê? Para evitar a partidarização da escolha de uma autoridade que tem que estar acima dos partidos políticos. O voto secreto, na verdade, é um voto que, para não dizer outro termo que eu ia usar, que falta com a coragem. É uma falta de coragem do homem público de assumir as suas posições. Por isso, temos que liquidar, acabar com o voto secreto, que é um instrumento que tinha sentido na época da ditadura, mas não no Estado democrático e de direito. Nas comissões, o destaque deverá ser a discussão sobre o orçamento impositivo, que obriga o governo a liberar emendas parlamentares ao orçamento. A matéria está na Comissão de Constituição e Justiça. O relator, senador Eduardo Braga,
incluiu no texto a previsão de se investir 15% da receita corrente líquida da União na área de saúde. Os estados e os municípios continuarão tendo seus percentuais de 12% e de 15%, respectivamente, mas sobre a receita tributária. O que significa dizer que a União será a maior financiadora da saúde pública no país, porque teremos 15% sobre a receita corrente líquida, que é muito mais do que 12% ou 15% sobre a receita tributária de estados e municípios. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor tem na pauta 12 projetos que protegem direitos de passageiros de avião. Um deles institui o crédito para clientes que não utilizarem toda a franquia de bagagem. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, o primeiro item na pauta é o projeto que obriga concessionárias de serviços públicos a oferecer à população a opção de receber o boleto de cobrança pela internet. A Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública para debater os 25 anos da promulgação da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. O enfoque será as conquistas para os povos indígenas e as tentativas de retrocesso. A reunião está marcada para logo mais às 10 horas. Outras duas comissões se reúnem na manhã desta terça-feira. Na Comissão de Assuntos Econômicos, um dos itens na pauta é o projeto que obriga planos e seguros privados de assistência à saúde a oferecer o contrato nas modalidades individual ou familiar e coletiva. Um dos itens na pauta da Comissão de Educação é o projeto que transforma o Ministério da Educação em Ministério da Educação de Base. O Ministério da Ciência e Tecnologia ficaria encarregado do ensino superior. Presença obrigatória de advogados nas ações trabalhistas é o que estabelece um projeto que tramita no Senado e causa polêmica entre parlamentares e juristas. As varas da Justiça do Trabalho, que atendem a todo o território nacional, estão instaladas em pouco mais de 600 municípios. No ano passado, o número de processos aumentou 7%. Foram pagos aos reclamantes 18 bilhões e meio de reais, 30% a partir de acordos e 70% por sentenças dos juízes. A legislação permite que as pessoas recorram à Justiça do Trabalho sem a presença de advogado. É uma forma de garantir o acesso àquela que é a justiça mais popular do país. Só que para alguns especialistas, a falta de apoio profissional deixa o trabalhador vulnerável diante da empresa. Um projeto de lei discutido no Senado propõe a mudança dessa regra. A matéria já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais. Além de estabelecer a presença obrigatória do Ministério Público, do advogado e da Defensoria nas causas trabalhistas, o projeto fixa regras para o pagamento de honorários aos profissionais. Os valores seriam definidos pelos juízes, no limite de 10% a 20% do valor líquido da condenação. Os senadores que votaram a favor destacaram que os trabalhadores vão ser beneficiados com a medida. E calcule, chega numa empresa, vamos fazer uma rescisão, o trabalho do outro lado tem 7, 8 advogados, do lado de cá não tem nenhum, só o trabalhador, e ele assina e tem validade total. Mas os senadores contrários ao projeto argumentaram que a obrigatoriedade da presença do advogado pode dificultar o acesso à Justiça do Trabalho. Nós sabemos que muitas vezes as causas trabalhistas são de pequena monta, são de trabalhadores muitas vezes que não têm a mínima condição de estabelecer um contrato prévio com um advogado. Este juiz do trabalho reconhece que o advogado é indispensável, mas avalia que em casos excepcionais o trabalhador pode buscar a justiça diretamente. Nas cidades do interior, do país, na justiça itinerante, nos locais onde o acesso à justiça é mais complicado. E, inclusive, também não tem uma estrutura suficiente de advogado para atender toda aquela população no interior. Você vai, como ia antigamente, ou como continua indo hoje, à delegacia do trabalho fazer uma queixa. Isso é possível, você pode fazer isso e transitar sem advogado. Perante o judiciário, com a complexidade que tomou a sociedade, com a complexidade que tomou o direito do trabalho, daí a necessidade da parte estar representada. O conselheiro da OAB afirma que o projeto não é corporativista. Ele explica que os honorários já são pagos pela parte vencida em ações nas quais o trabalhador é representado pelo sindicato. A extensão da exigência a outros casos
traria benefícios para a Justiça do Trabalho. Isso vai eliminar muitas ações que nós podemos chamar de utópicas, mal fundamentadas. Então você vai ter mais responsabilidade no ajuizamento de ação. Pelo lado do autor, do trabalhador. Pelo lado da empresa, ela vai pensar um pouco mais. Porque hoje é muito barato inadimplir. Hoje é vantajoso não pagar os direitos trabalhistas. Esse projeto das causas trabalhistas seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.